noite, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Para fechamento da nota do segundo bimestre, né, da segunda VA, a gente tem nota de atividades de sala de aula, as atividades virtuais e a nota de prova. Como que vai ficar organizado isso para esse bimestre? Então, pessoal, é o seguinte, hoje a gente já vai entrar na unidade 4, nós já encerramos a unidade 1, 2, e a aula da semana passada foi a sessão 3 da unidade 3. 1.000 pontos das atividades de sala de aula são dessas atividades virtuais, referente às atividades diagnóstica e de aprendizagem que cada sessão de cada unidade traz para nós. E no caso, quando a gente fecha uma unidade, que é sempre a sessão 3, além de atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem, tem uma avaliação da unidade, que são mais 5 questões objetivas. Então, não deixem isso se acumular, tem data de fechamento, né, de abertura, acompanhe isso direitinho. Hoje, a gente já entra aqui na sessão 1 da unidade 4, tá? Nós temos aqui postado o material de aula que vai ser trabalhado hoje, que é polissacarídeos e óleos. Então, os slides que eu vou usar para explicação já está aqui, pode baixar, acompanhar se quiser. E eu tenho um recado importante, que, na verdade, semana que vem é que eu vou frisar isso melhor, mas é bom que vocês já vão divulgando, por favor. Além desses 1.000 pontos de atividades no ambiente virtual, a gente tem 1.500 pontos de atividade de sala de aula. Como que vão ser esses 1.500 pontos? Semana que vem eu vou avisar para vocês de novo, mas vai estar aqui um link na seção 2 da unidade 4, no tópico aula. Então, no tópico aula da seção 2 da unidade 4, semana que vem, ou seja, no dia 25, vai estar aqui disponível um link para vocês acessarem e realizar essa atividade, tá? Ele vai ficar aberto até o dia... do dia 25 ao dia 31, até no domingo, tá? Quase uma semana, né? Da segunda até no domingo. Do dia 25 ao dia 31. E ao clicar nesse link, você vai ser levado para uma página de formulários do Google, igual foi aquela atividade avaliativa do primeiro bimestre. Vai pedir seus dados, nome, CPF, turno, e depois vão abrir 10 questões valendo 150 cada. Cada questão que você acertar vale 150 pontos. Se você acertar as 10, você vai ter os 1.500 pontos. Então, esses 1.500 pontos dessa atividade, com os 1.000 pontos das atividades diagnósticas, de aprendizagem do ambiente virtual, você vai ter lá 2.500 de pontos de atividades, né? Essa atividade que eu vou postar semana que vem, o link vai ficar aberto, né, do dia 25 ao dia 31 de maio, como se vai ser igual àquela atividade avaliativa, 10 questões de múltipla escolha, só uma alternativa correta, você só tem uma tentativa para fazer, e aí depois fica só faltando os 4.000 pontos da segunda VA, que não sabemos como vai ser. Se a gente já vai ter retornado, se essa prova vai ser presencial, se ela não for presencial, aí a gente aguarda a determinação da coordenação para ver como vai ser. Provavelmente, se for ainda como aulas remotas, deve ser também um link que a gente vai disponibilizar, só que aí o número de questões, quanto que vai valer cada questão, isso aí ainda não ficou determinado. O que está determinado são essas atividades no ambiente virtual que vocês têm que fazer, diagnóstico de aprendizagem, e essa atividade que eu vou disponibilizar semana que vem, valendo 1.500, são 10 questões valendo 150 pontos cada. Tudo bem, pessoal, quanto a isso? Beleza. Tudo ok, professor, tudo ok. Bom, pessoal, então,
a parte teórica da nossa aula de hoje, nós começamos a unidade 4. E essa unidade, ela trata dos metabólitos secundários. Lembram que nós vimos aqueles grupos de substâncias que são sintetizados por planta e que têm potencial terapêutico, têm propriedades farmacológicas, né? Que é diferente dos metabólitos primários. As biomoléculas que atendem às exigências fundamentais das células e que nenhuma célula é capaz de ter funcionalidade sem elas, que é aminoácido, proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, vitaminas. Essas moléculas são metabólitos primários, essenciais à sobrevivência de qualquer ser vivo, de uma bactéria a um ser humano. Mas essas substâncias não têm propriedade terapêutica. As substâncias que têm propriedade terapêutica são os metabólitos secundários, que são produzidos em larga escala e com uma grande diversidade, basicamente pelos vegetais, tá? Algumas algas, protozoários, animais produzem, mas a maior diversidade mesmo e que traz importância os vegetais, tá? Então, nós vimos na aula da semana retrasada uma rota em geral de síntese desses metabólitos. E hoje a gente vai o quê? Começar a trabalhar alguns grupos e vamos dar continuidade nisso ao longo de toda a unidade 4. Então, por genes em específicos que dotam os vegetais com a capacidade de sintetizarem ou produzirem certas enzimas que levam à produção desses metabólitos secundários, utilizam para a síntese desses grupos de substâncias um precursor em comum, que é a glicose. E essa glicose, por ação de enzimas em específico, via dois intermediários principais, que é o ácido químico e o acetato, origina todos os grupos de metabólitos secundários que nós temos conhecidos, tá? Então, via ácido químico e acetato. A via do ácido químico é aquela que gera a síntese de alguns aminoácidos aromáticos, tá? Fenilalanina, triptofano e tirosina. E esse grupo, por conter grupamento amino, origina alguns grupos de alcaloides, tá? Esses alcaloides não são especificamente conteúdo da aula de hoje. Sem ser segunda-feira que vem na outra. Alcaloides, compostos nitrogenados, conteúdo da aula de sem ser semana que vem na outra. O ácido químico também é capaz de ser convertido em um ácido, que é o ácido gálico. Esse ácido gálico origina taninos, que é material, objeto de estudo da aula da semana que vem. E só especificamente a fenilalanina, ela é capaz de ser convertida em um ácido chamado de ácido cinâmico, que gera fenilpropanoides e cumarinas, tá? Os fenilpropanoides são objeto da aula de hoje, porque eles são importantes constituintes dos óleos essenciais. E hoje a gente vai falar de óleos essenciais. O ácido gálico origina taninos. Taninos a gente vai estudar na aula da semana que vem. A via do acetato gera, a partir do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, dois aminoácidos, que é a ornitina e lisina, que gera outros grupos de alcaloides, tá? Esses alcaloides são objetos de estudo da aula de ciência semana que vem na outra. Então, todos esses alcaloides aqui a gente estuda daqui 2 semanas, tá? Pela via do mevalonato, a gente origina umas unidades biogênicas chamadas de terpenos. E esses terpenos são os principais constituintes dos óleos essenciais. O óleo essencial é o conteúdo da aula de hoje, tá? Além de óleo essencial, origina saponina também, mas isso saponina a gente não estuda hoje, a gente estuda semana que vem. Como produtos de condensação do acetato, a gente tem as acetogeninas e os ácidos graxos, né, que originam os óleos fixos, que também não é conteúdo da aula de hoje. A polimerização de açúcares simples do tipo glicose, frutose, origina os polissacarídeos. E, derivado do ácido químico e do acetato, nós dependemos das duas moléculas, a gente tem a origem de antraquinonas, flavonoides e taninos, que é conteúdo da aula da semana que vem. Então, pessoal, antraquinonas, flavonoides, taninos, cumarinas, saponinas, são conteúdo da aula da semana que vem, tá? Os alcaloides da aula da semana seguinte, né? Daqui 2 semanas. E hoje a gente fica com os terpenos e os fenilpropanoides.
que são os constituintes dos óleos essenciais. Então, a aula de hoje a gente começa com óleos essenciais. Óleo essencial é formado tanto por fenilpropanoide como por terpeno, mas eles são originados por vias bem diferentes, tá vendo? O fenilpropanoide vem do ácido químico e terpenos vem da via do acetato. É principalmente terpeno os óleos essenciais, mas tem fenilpropanoides também. E a segunda parte da aula de hoje a gente vai falar de polissacarídeos, tá? Então, hoje é óleos essenciais e polissacarídeos. Só terminar de admitir alguns alunos aqui que pedem convite e ficam aguardando no lobby para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, então hoje a gente começa a aula com um grupo de metabólitos secundários de importância e interesse farmacológico com propriedades terapêuticas, que são os óleos essenciais, tá? Não confundam óleos essenciais, óleos voláteis com os óleos fixos, que são aqueles líquidos à temperatura ambiente, como óleo de soja, de girassol, de oliva, que inclusive são aproveitados pela culinária, né? A única semelhança entre esses óleos, os essenciais e os fixos, que são esses líquidos à temperatura ambiente, é o fato deles serem insolúveis em água. É a hidrofobicidade. Eles são moléculas hidrofóbicas lipofílicas lipossolúveis. Mas essa é a única semelhança. Óleo fixo, que são líquidos à temperatura ambiente, e os óleos essenciais ou voláteis têm uma composição completamente diferente. Os óleos fixos são formados por ácidos graxos unidos a um álcool, que é o glicerol. Os óleos essenciais não, são fenilpropanoides, como eu marquei aqui, fenilpropanoides e terpenos. Óleos essenciais, fenilpropanoides e terpenos. Agora, os óleos fixos é ácido graxo unido a glicerol, tá? Esses óleos essenciais são chamados de essenciais ou voláteis porque eles têm alta tensão de vapor. Então, ao contrário dos óleos fixos à temperatura ambiente, eles são capazes de se volatilizar. São aromáticos, na maioria das vezes, de odor agradável e explorados, inclusive, como essências pela indústria de perfumaria, tá? Bom, os óleos voláteis, eles são definidos, né, pela ISO ou por um padrão de organização internacional como produtos obtidos de partes de plantas por meio de destilação por arraste com vapor d'água, bem como os produtos obtidos por espremedura dos pericarpos de frutos cítricos. Então, na família Rutaceae, a gente tem várias espécies do gênero Citrus, tá? Laranja, bergamota, limão, tangerina, e nesses frutos ou nessas espécies vegetais, por expressão ou espremedura dos frutos, nós obtemos os seus óleos voláteis, tá? Então, por isso é que isso entra na definição de óleos voláteis, obtidos por espremedura dos pericarpos de frutos cítricos. Mas é só de fruto cítrico que a gente obtém por espremedura. Os outros é por destilação, por arraste a vapor, que a gente vai ver como que é essa técnica hoje. Na literatura, a definição em geral de óleos voláteis é misturas complexas, constituídas por substâncias voláteis. Como eu disse para vocês, eles têm alta tensão de vapor, eles se volatilizam à temperatura ambiente, é o contrário dos óleos fixos, né? São lipofílicas, lipossolúveis, como eu disse, por elas se volatilizarem, tem uma característica aromática muito proeminente, então são odoríferos, de consistência líquida, obtidos de matérias-primas vegetais. Então, os óleos voláteis podem ser também chamados de óleos essenciais, óleos etéreos ou até mesmo de essências. A palavra óleo significa que são
substâncias hidrofóbicas, lipofílicas, lipossolúveis, ou seja, não apresentam solubilidade em água, são hidrofóbicas. Essa é a única característica com os olhos fixos, tá? Então, são moléculas de aparência oleosa, lipofílicos e insolúveis em água. E essa é a única semelhança que óleos essenciais têm com óleo fixo, porque até a composição deles é completamente diferente. Óleos são chamados de essenciais ou de essências, por quê? Por terem alta pressão de vapor e se volatizarem à temperatura ambiente, são altamente aromáticos, geralmente de odor muito agradável e por isso são inclusive explorados pela indústria de perfumaria. E, como eu disse para vocês, novamente ressaltando aquela distinção, óleos essenciais são diferentes de óleos fixos, tá? Os óleos fixos são substâncias lipídicas do tipo ácido graxo unido a glicerol. Eles não são voláteis, são líquidos à temperatura ambiente, não são aromáticos, não têm odor agradável, tá? E ainda esses óleos são chamados de etéreos, porque por serem hidrofóbicos, lipofílicos, lipossolúveis, logicamente, eles serão solúveis em solventes orgânicos. Por exemplo, clorofórmio, éter. Então, óleo etéreo vem de éter. É porque eles são solúveis em quê? Em solventes orgânicos, tá? Eles têm baixíssima solubilidade em água, só o suficiente para aromatizá-lo, tá? Em substâncias aquosas chamadas de hidrolatos. Então, às vezes, utilizam esse odor característico de maneira terapêutica. Então, pode-se colocar algumas gotinhas desse óleo em água quente para ele volatizar melhor, tá? Mas isso é só o suficiente para aromatizá-lo. Não é que o óleo tenha algum tipo de solubilidade em água, não. Bom, características importantes relacionadas a esses óleos. Geralmente o sabor é acre, ácido e bastante picante. A coloração deles é translúcida, né? Transparente, incolor, ou a grande maioria das vezes eles podem ser ligeiramente amarelados, com poucas exceções, como é o caso do óleo essencial da camomila, que tem um pigmento do tipo azuleno. Então, o óleo essencial da camomila tem uma cor meio azulada, tá? É desse óleo aí que se extrai o alfa-bisabolol, que tem importantes propriedades como anti-inflamatória, até para tratamento de pele com acne, tá? São altamente instáveis na presença de ar, luz, calor, umidade e metais. Então, o oxigênio e a umidade atmosférica facilmente degradam o óleo essencial, gerando artefatos por reações de oxidação. Então, eles se oxidam muito facilmente. Tanto é que, para armazená-los, o ideal é passar uma atmosfera de nitrogênio nesses frasquinhos de vidro âmbar, porque se ficar oxigênio, umidade lá, ele vai sofrer degradação por oxidação. E eles são também moléculas termoláveis, ou seja, sofrem degradação pela presença de calor, tá? Inclusive de luz também. Possuem índice de refração e são opticamente ativos, então eles são capazes de desviar a luz polarizada, ou seja, há moléculas na sua forma dextrógira e levógira, quimicamente dizendo, isso é muito importante para o seu controle de qualidade. Então, podem ser encontrados na forma de misturas racêmicas, tá? Uma característica importante é que um óleo essencial de uma espécie vegetal, ele possui uma composição muito diversificada. O óleo essencial, por exemplo, do eucalipto, o óleo essencial do hortelã, o óleo essencial do cravo da Índia, o óleo essencial da camomila, eles podem ter de 20 até 200 componentes diferentes ali presentes, constituindo aquele óleo. Lógico, alguns em maior quantidade e outros em menores, mas pode-se ter essa grande diversidade de diferentes substâncias compondo aquele óleo, tá? Então, por exemplo, você fala o óleo essencial do
cravo da Índia. Aí ele pode ter eugenol, por exemplo, que é um dos componentes constituintes, mas além do eugenol pode ter mais cento e poucos tipos de substâncias ali presentes. Que substâncias são essas? Terpenos ou fenilpropanoides. Aqueles compostos presentes em maior concentração no óleo são chamados de compostos majoritários ou constituintes majoritários. Então, eles perfazem de 20 a 95% do óleo essencial. Por exemplo, eugenol é o composto majoritário no cravo da Índia, mentol é o composto majoritário no óleo essencial do hortelã, geraniol é o composto majoritário da citronela, anetol é o composto majoritário da erva doce, e assim sucessivamente. Os constituintes secundários são aqueles que estão presentes em 1 a 20% da composição do óleo, e aqueles presentes em concentrações inferiores a 1% é o que a gente chama de componentes traço. Tá? Os óleos voláteis podem também ser obtidos por síntese em laboratório, como imitação dos naturais, e isso tem ocorrido muito pela indústria de perfumaria, porque o rendimento dos óleos essenciais é muito baixo. Você precisa de uma grande quantidade de material vegetal coletado, seco, estabilizado, para extrair o óleo em quantidades muito pequenas. Então, por esse rendimento ser baixo, você pode levar as espécies à extinção, tá? Então, a indústria de perfumaria tem sim se utilizado de muitas essências sintéticas, que é uma imitação dos naturais. Agora, as farmacopeias, para uso terapêutico, elas recomendam o uso dos naturais, ou seja, daqueles extraídos de espécies vegetais. Os óleos voláteis, ao contrário dos óleos fixos, são formados por dois grupos diferentes de substâncias, ou fenilpropanoides, que vêm pela via do ácido químico, a partir da fenilalanina, e os terpenos, que vêm da via do acetato via ácido mevalônico. Predominam os terpenos. Os terpenos são os principais constituintes dos óleos essenciais. E isso é diferente de óleo fixo, porque óleo fixo é glicerol e ácido graxo, que é o óleo de soja, girassol, oliva, tá? Bom, os fenilpropanoides, eles vêm do ácido químico. Aqui é só para ilustrar, não precisam ficar preocupados com essas moléculas. E pela via do ácido químico, e essa molécula é convertida em um aminoácido, que é a fenilalanina, essa fenilalanina, por uma enzima chamada de fenilalanina amonialiase, ela é convertida em ácido cinâmico, e esse ácido cinâmico é que é capaz de originar os fenilpropanoides, tá? Fenilpropanoides geralmente são moléculas do tipo 1 anel aromático com uma cadeia lateral de 3 carbonos. Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, esse aqui é um fenilpropanoide. Um exemplo é o eugenol, olha lá, o anel aromático, 1, 2, 3. E a cadeia lateral com 3 carbonos. É o constituinte do óleo essencial do cravo da Índia, tá? O anetol também tem um anel aromático com uma cadeia lateral de 3 carbonos, que é o da erva doce. Mas fenilpropanoides não são os principais constituintes dos óleos essenciais. Os principais são as substâncias terpênicas, que vêm da via do acetato via ácido mevalônico, tá? Esse ácido mevalônico, por enzimas em específico produzidas pelo vegetal, a gente produz algumas unidades biogênicas formadoras de uma molécula que a gente chama de isopreno, que é o pirofosfato de isopentenilo e o pirofosfato de metilalilo. O isopreno é uma molécula que tem 5 carbonos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está representando a cauda, essa bolinha achurada, né? Achurada significa preenchida, e aqui a cabeça, que é essa bolinha sem estar colorida, né? Sem estar preenchida aqui no interior. Um terpeno tem, no mínimo, 2 isoprenos. Se cada isopreno tem 5 carbonos, o menor terpeno vai ter 10 carbonos, que é esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que são chamados monoterpenos. Os sesquiterpenos vão ter 3 unidades de isopreno. Como cada isopreno tem 5 carbonos... Professor, tem gente querendo entrar aí na aula.
Pessoal, é o seguinte, eu quero até deixar isso aqui explicado. Enquanto eu estou explicando a aula, eu não vou ficar voltando aqui para quem está no lobby esperando retornar. Então, hora que eu terminar um raciocínio de uma parte que eu considero que eu possa retornar, eu volto, tá? Não precisa me avisar quanto a isso. E nem para me fazer pergunta e me cortar como agora, porque senão eu perco o raciocínio. Então, momento para fazer pergunta e para pedir para aluno entrar, eu vou dar a disponibilidade para vocês se manifestarem, tá bom? Do contrário, eu não quero ser interrompido, por favor. Os sesquiterpenos têm 3 moléculas de isopreno. Como cada isopreno tem 5 carbonos, os sesquiterpenos terão 15 carbonos na molécula. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Diterpenos vão ter 2 terpenos. Cada terpeno vai ter 2 isoprenos, então os diterpenos têm 4 isoprenos. Então eles vão ter 20 carbonos. E os triterpenos vão ter 3 terpenos, cada terpeno tem 2 isoprenos, então o triterpeno vai ter 6 isoprenos e vai ter 30 carbonos. O diterpeno e o triterpeno não representam a molécula aqui com o número de carbonos, mas diterpeno tem 20 carbonos e triterpeno tem 30, porque eles não estão presentes em óleos essenciais. Nos óleos essenciais a gente só tem monoterpeno e sesquiterpeno, que são os terpenos que têm 10 ou 15 carbonos. Por quê? Porque os óleos voláteis têm alta tensão de vapor, têm baixo peso molecular. Por isso é que eles o quê? Volatilizam. Por isso é que eles evaporam facilmente. Aí, a partir de 20 carbonos, a molécula já fica com um peso molecular maior e aí ela não se volatilizaria facilmente. Por isso que a gente só tem mono e sesquiterpenos, tá? Nos óleos essenciais, né? Então, todos esses aqui, ó, são compostos do tipo monoterpenos que podem ser encontrados em óleos essenciais. Se você fizer a contagem dos carbonos aqui, todos eles vão ter que ter 10 carbonos. Por quê? Porque o monoterpeno tem 2 isoprenos e cada isopreno tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 2 isoprenos vai dar o quê? 10 carbonos, tá? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Jamais precisem decorar essas estruturas. Se tiver de ser cobrado algo de vocês nesse sentido, é dar a estrutura já e perguntar: que tipo de terpeno é essa estrutura? Aí você conta os carbonos, se der 10 é monoterpeno, se der 15 é sesquiterpeno. Mas é no máximo isso, tá? Aqui é só para ilustrar. Ó, o geraniol está na citronela, deixe-me ver com outro aqui, o mentol está no hortelã, limoneno, né? Tá nos frutos cítricos de um modo geral, laranja, tangerina, bergamota, limão. Ó, tem a cânfora também. Então, todos eles são monoterpenos, tá? Esses aqui, ó, vejam vocês, eles não têm uma estrutura cíclica, né? Eles não têm uma cadeia carbônica fechada. Então, eles são monoterpenos acíclicos. Esses outros aqui são monoterpenos que têm uma única cadeia carbônica. Então, são monociclos, tem um único ciclo. Agora, todos esses outros aqui, vejam vocês, ó. Essas estruturas aqui, significa que tridimensionalmente você tem um outro anel aqui de carbono sobreposto a este outro aqui. Então, eles são bicíclicos. Novamente, isso aqui não é para decorar, é apenas para ser consultado. Geralmente, essa aqui é a numeração do carbono, onde você tem alguma insaturação, ou seja, uma dupla ligação. Número de carbonos, onde geralmente você pode ter uma hidroxila. Por exemplo, aqui é o número do carbono, onde geralmente você tem uma hidroxila caracterizando uma função álcool, ou então uma carbonila igual C dupla O caracterizando uma função cetona. Número do carbono, geralmente no carbono 23, onde você pode ter uma lactona. Lactona é essa função aqui, éster dentro de um anel, ó, o C dupla O. Então, esse aqui é um álcool, isso aqui é uma cetona, isso aqui é uma lactona. Então, a composição dos óleos essenciais é bastante complexa. E além dos compostos com
10 carbonos, que são os monoterpenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós podemos ter aqueles com 15 carbonos, que são os sesquiterpenos. E aí, os sesquiterpenos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos. E qualquer um desses outros aqui que você for contar vai ter 15 carbonos, tá? O farnesol, que está no capim-limão, é um sesquiterpeno, e eles são acíclicos, olha lá, porque a cadeia não está fechada, né? O alfa-bisoboleno, que está no óleo essencial da camomila, né? Monocíclicos, aqueles que têm uma única cadeia fechada de carbono. Bicíclicos, né? Esses que têm duas cadeias fechadas. Onde, professor, a gente pode encontrar óleos essenciais? A gente encontra óleos essenciais em qualquer parte do vegetal. Na maioria das vezes, folhas, por serem órgãos contendo muitas estruturas especializadas, como tricomas secretores ou tricomas glandulares, né? A gente geralmente pode encontrar em folha e é muito comum também, principalmente em frutos cítricos, encontrar óleo essencial no fruto. Mas a gente pode encontrar óleos essenciais, inclusive em raiz, em casca, em caule. Então, nas mais diferentes e nos mais diversificados tipos de órgão, passando por raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, a gente pode ter óleos essenciais, tá? Então, por exemplo, em flores da laranjeira e da bergamoteira, a gente encontra muito óleo essencial. Em folhas, como do capim-limão e do eucalipto, tem muito óleo essencial. Aí, geralmente, esses são os órgãos que tem que ser coletado, seco, e submeter isso a uma destilação por arrasto de vapor, que eu vou explicar hoje para extrair o óleo. Só que são gramas e gramas de material vegetal seco para se obter uma quantidade muito pequena de óleo. Em caças, a canela, tem muito óleo essencial na casca, tá? Na madeira, né, que é o xilema secundário, a parte central ali do caule, o sândalo tem muito óleo essencial. Em raízes, a gente pode citar como exemplo, em raiz é menos comum, vetiver, tá? E em frutos, a gente pode citar como exemplo a erva doce. A erva doce, o óleo essencial dela está principalmente no fruto. Nesses órgãos, microscopicamente dizendo, aonde que eu vou encontrar o óleo essencial? É muito comum você encontrar em tricomas glandulares, que são apêndices da epiderme, que são aqueles que, ao contrário do tector, o tector é esse aqui, que é cilíndrico, alongado, com extremidades afiladas. O tricoma tector, ele lembra um pelo. Agora, os tricomas glandulares, eles têm uma cabeça globosa sustentada por um pedúnculo. E aí, no interior desse tricoma, geralmente, se encontra o óleo essencial, tá? Aqui, uma micrografia eletrônica de epiderme, mostrando os estômatos e o tricoma glandular, onde a gente pode encontrar os óleos essenciais. Aqui é um tricoma glandular na folha da transagem, a plantágua major. E pode-se ainda encontrar esses óleos essenciais em cavidades ou bolsas secretoras, que elas aparecem como essas regiões, revestidas por um tipo de epiderme, e aqui a gente tem um corte transversal da folha do eucalipto, demonstrando a folha do eucalipto é repleta dessas cavidades secretoras onde a gente encontra esses óleos essenciais. Para a planta, ela produz óleo essencial com qual objetivo? Primeiro, com funções alelopáticas. Tem óleo essencial que é sintetizado pela planta, que ela utiliza aquela substância como uma substância tóxica para impedir o crescimento e o desenvolvimento de uma outra espécie vegetal que não seja ela. Então, para evitar que alguma outra espécie colonize o local ali onde ela se encontra. Assim como as pétalas têm cores vivas para atrair insetos polinizadores, o odor volatizado por esses óleos essenciais são também utilizados com essa funcionalidade.
Então, para atrair insetos polinizadores e dispersores de sementes. E também eles são capazes de proteger contra a predação por herbívoros, tá? Porque eles conferem um sabor muito forte, muito picante, né? Ácido, como a gente falou aqui, em características em geral, e isso não é agradável do ponto de vista do paladar. Pensa você colocar uma essência ou um óleo essencial, essas essências, né, na boca. O sabor não é agradável. Eles têm um odor agradável, mas o sabor não. Então isso acaba protegendo da predação. Que características são conhecidas como sendo capazes de gerar variabilidade, inclusive na composição do óleo essencial de uma mesma espécie vegetal. Então, às vezes, você tem uma mesma espécie, mas um indivíduo coletado em período diferente do dia ou em período diferente do ciclo vegetativo de um outro indivíduo, mas da mesma espécie, você pode ter uma quantidade diferente no teor de óleos extraídos daquela mesma espécie, tá? Por quê? Porque o ciclo vegetativo influencia muito na síntese desses óleos essenciais, tá? Então, se o vegetal é um vegetal jovem, ou já é um vegetal mais maduro, se está no período de floração, ou um período pós-floração, tudo isso influencia no teor de óleo essencial para uma mesma espécie vegetal. Então, por isso que aqueles horários de coleta, as condições de coleta influenciam muito na concentração de princípios ativos, né? A alfavaca, por exemplo, ela é muito característico o teor de óleo essencial produzido antes e pós a floração, tá? Geralmente, o conteúdo de óleo essencial nas espécies vegetais, de um modo geral, é maior no período antes da floração. Por quê? Porque durante o período de floração, o vegetal, a espécie, está investindo o gasto energético na produção, né, ou formação de flores, produção de gametas, para o período reprodutivo, visar a polinização, a fecundação e a formação de sementes. Fatores extrínsecos e edafoclimáticos. Isso não só para óleos essenciais. Para qualquer outro metabólito secundário, os fatores físicos e químicos do meio irão influenciar muito nos teores do princípio ativo e na composição dos mesmos. Então, os fatores extrínsecos são os fatores não relacionados à genética, à constituição endógena do vegetal, mas sim a fatores físicos e químicos do meio. Os fatores edáficos são relacionados à composição do solo, tá? Então, os minerais do solo vão influenciar muito. E o clima é temperatura, né? Umidade. Então, o ambiente no qual o vegetal se desenvolve vai influenciar na síntese de princípios ativos. E se for uma espécie domesticada, as condições de cultivo também vão influenciar. Então, os fatores edáficos são aqueles relacionados ao solo, né? E os fatores climáticos, a temperatura, umidade, exposição ao sol, regime de ventos, tudo isso influencia na síntese de óleos essenciais. E o último fator, e o mais curioso, é a variabilidade infraespecífica ou quimiotipos. Existem espécies vegetais botanicamente iguais, idênticas, mas elas são diferentes na composição de seus óleos essenciais. Ou seja, ela é de um quimiotipo diferente. E isso é basicamente relacionado à genética da planta. Não tem nada a ver com os fatores extrínsecos ou o ambiente em que a planta está sendo cultivada, tá? Então, você tem, por exemplo, uma espécie em que isso acontece muito. O alecrim, Rosmarinus officinalis. Então, você pode ter Rosmarinus officinalis, quimiotipo 1, Rosmarinus officinalis, quimiotipo 2. Se você pegar flor, fruto, caule, tudo desse vegetal é igual, mas na hora que você vai coletar os óleos essenciais e analisar, a composição de um e de outro pode variar consideravelmente. Então, você tem para uma mesma espécie diferentes quimiotipos. Isso
não tem a ver com fatores ambientais. É basicamente diferença o quê? De natureza genética, tá? Olha lá, essas diferenças não dependem de fatores edafoclimáticos ou fisiológicos, são de natureza essencialmente genética. De que modo eu posso extrair esses óleos essenciais? Porque a gente viu que eles podem ser encontrados em diversos órgãos vegetais. Flor, folha, caule, madeira, casca, raízes, frutos, né? E depois desse vegetal coletado e seco, né? Geralmente. Porque tem alguns métodos que eu vou utilizar o vegetal fresco mesmo. De que forma que eu extraio esse óleo? Então, um método que laboratorialmente não é muito utilizado, isso aqui mais é só pela indústria de perfumaria, é a enfloração ou enfleurragem, tá? Isso só para extrair óleos essenciais de pétalas de flores e geralmente são obtidas essências de alto valor comercial. Como que se realiza a enfloração? Você vai dispor essas pétalas sobre uma camada graxa, né, ou de gordura, e pela solubilidade do óleo essencial em gordura, o óleo vai se difundir das pétalas em direção a esse material lipofílico, essa matéria graxa, que é essa gordura, tá? Depois de feito isso, você vai pegar essa gordura e passar álcool sobre ela, e você submete esse álcool no qual essa gordura foi mergulhada a um processo de destilação. E essa destilação extrai então o óleo essencial, tá? Então você dispõe uma matéria graxa, uma gordura, pétalas de flores sobre ela. Depois você retira as pétalas, mergulha essa matéria graxa, essa gordura em álcool e você faz a destilação do álcool, aí você obtém a essência. É um processo basicamente utilizado apenas pela indústria de perfumes, pelas perfumarias, tá? E são essências de alto valor comercial. Em relação às indústrias de perfume, se utilizava muito em perfume essências naturais, óleos voláteis naturais. Hoje tem se sintetizado muito em laboratório. Porque, por exemplo, Chanel número 5. A essência majoritária do Chanel número 5 era o linalol, que é o óleo essencial extraído de uma espécie nativa da Amazônia, chamada de Aniba roseodora, que é o pau rosa. Só que, como eu disse, o rendimento é muito baixo e a espécie estava entrando em extinção. Não se tem mais esse óleo essencial obtido naturalmente no Chanel número 5, tá? Porque perfume, isso aí vocês devem ver em cosmetologia, é uma mistura de essências. Você tem aquelas essências mais marcantes, mas o perfume não é nunca uma essência. Ele tem uma mistura de muitos tipos diferentes de essência, álcool, água e conservante, né? Misturados naquelas essências que se volatilizam mais rapidamente, como as notas de saída ou de cabeça, aquelas notas de corpo, né? Ou de coração, e as notas de fixação ou de fundo, que são aquelas responsáveis pelo fixador do perfume. Um outro método utilizado para a extração de óleos essenciais é a expressão do pericarpo de frutos cítricos, ou espremedura, prensagem a frio. Mas isso é só para a família Rutaceae, ou seja, é só para frutos cítricos, tá? Faz-se sim a compressão, a expressão do fruto de espécies cítricas, né? Aí, o conteúdo obtido a partir dessa expressão ou dessa espremedura é submetido a um jato de água. Se você tem água, uma fase aquosa, com uma fase oleosa dos óleos essenciais, você cria uma emulsão. E aí o óleo ele vai ser extraído dessa emulsão por decantação, centrifugação ou destilação fracionada. Laboratorialmente dizendo, o método mais utilizado não é enfloração, isso é mais para a indústria de perfumes, não é prensagem a frio ou espremedura, porque isso é só para fruto cítrico, mas sim a destilação por arraste a vapor, utilizando uma vidraria chamado de aparato modificado de Clevenger, tá? Como se faz isso? Destilação por arraste a vapor. Você coleta o órgão, que é mais rico em óleo essencial da espécie vegetal, deixa essa espécie secando,
passa ela por um moinho de facas e esse pó obtido é colocado num balão redondo de fundo chato. Você completa com água até cobrir esse pó no balão de fundo chato e coloca ele numa manta aquecedora, tá? Essa manta aquecedora vai gerar calor que vai causar a evaporação do óleo e da água. Por isso que a destilação por arraste a vapor. O vapor de água vai arrastar o óleo. Eles não se misturam. Por isso que é arraste a vapor. Mas como o óleo tem alta tensão de vapor, ele vai evaporar junto com a água e a água vai arrastar ele. Aí, a quantidade de pó que você põe aqui, pelo menos uns 40 gramas, mas pode ser a quantidade que você tiver e que o balão, né, tiver disponível para você utilizar. A quantidade de água não é determinada, é o suficiente para cobrir esse pó. Bom, a água, o vapor de água vai arrastar o óleo, que tem alta tensão de vapor, e eles vão passar por um condensador. No condensador, ele vai estar ligado a uma torneira que vai estar passando água constantemente por ele. Então, o condensador está constantemente frio. Então, o vapor d'água e o óleo vão entrar em contato com as superfícies frias do condensador, eles vão condensar, ou seja, eles vão passar do estado gasoso para o estado o quê? Líquido. Então, isso aqui é uma parte do condensador, e quando eles se resfriam, eles passam para o estado líquido. A água é mais densa, ela fica na fase inferior, e vejam vocês a divisão aqui, ó, o óleo fica na fase superior. Aí, com esse dispositivo, você recolhe a água e descarta e recolhe o óleo, tá? Pode ser que fique algumas gotinhas de água no óleo, aí você põe um pozinho de sulfato de sódio anidro, que retira essa água, tá? Com uma pipeta de vidro e não de plástico, para evitar qualquer formação de artefatos, você recolhe o óleo e coloca dentro de um frasquinho de vidro âmbar. E esse frasco de vidro âmbar, antes de você fechar e colocar sobre refrigeração para conservação do óleo, você passa ele numa atmosfera de nitrogênio para tirar o oxigênio aqui do interior, tirar o ar daqui e você colocar só nitrogênio. Por quê? Porque a umidade e o oxigênio atmosféricos por oxidação degrada o óleo. Aí você vai fechar e vai manter isso sobre refrigeração, porque o óleo também é degradado por calor, ele é termolábil. Que propriedades farmacológicas dos óleos essenciais apresentam? Muitos deles já demonstraram atividade antimicótica, antiviral e antibacteriana, tá? Empregados em concentrações adequadas, eles podem ter a capacidade de matar alguns micro-organismos, sejam fungos, vírus ou bactérias, tá? Óleos essenciais de quais espécies já demonstraram essa atividade antimicrobiana? O óleo essencial do cravo da Índia, Syzygium aromaticum, o óleo essencial do alecrim, Rosmarinus officinalis, e o óleo essencial do eucalipto. Eles já demonstraram atividade antimicrobiana. Com a capacidade de fluidificar as secreções, diminuir a produção de muco, né? Causar o rompimento de ligações, pontos de sulfeto que mantém o muco muito viscoso, né? Os óleos essenciais por inalação, eles podem ter alguma atividade irritante sobre a mucosa do trato respiratório, tá? Mas se eles forem empregados em dosagens e com a forma de aplicação adequada, eles podem apresentar essa atividade expectorante sem ser irritativos para a mucosa respiratória. Em doses mais baixas, eles aumentam as secreções brônquicas e traqueal, favorecendo a expectoração, e em doses mais elevadas, eles diminuem a formação de muco, tá? Óleos essenciais de quais espécies demonstraram atividade expectorante? Do óleo essencial do tomilho, o Thymus vulgaris. Óleo essencial do eucalipto, além de demonstrar ação antibacteriana. Então, é um óleo que pode ser utilizado como adjuvante em infecções respiratórias. O óleo essencial do hortelã, a menta piperita. E o óleo essencial de algumas espécies de pinheiros, tá? O gênero Pinus. Atividade estimulante de secreções digestórias do estômago, ou seja, atividade estomáquica, carminativa, com a propriedade de diminuir a formação de gases, tá? Como um antiflatulento, né?
como espasmolítica, né? Ou com a capacidade de aumentar movimentos peristálticos da musculatura lisa, do trato gastrointestinal, da bexiga e da vesícula biliar. Essa capacidade de aumentar os movimentos peristálticos da musculatura lisa de alguns órgãos é que faz com que eles também tenham uma ação colagoga. Colagoga é a capacidade de promover contração da vesícula biliar para a liberação da bile. Colerética é quando você estimula a produção de bile pelo fígado. Colagoga é quando você estimula a secreção da bile. E justamente por essa atividade espasmolítica é que há a contração da vesícula biliar para a liberação da bile, tá? Então, não tem ação antiespasmódica, anticolinérgica, é uma ação colinérgica. Então, esse óleo essencial, ele não diminui cólica. No caso de cólica, ele faz o quê? Aumentar. Porque a ação espasmolítica é aumentar o movimento peristáltico. Antiespasmódica é que diminui o movimento peristáltico, tá? O óleo essencial da laranja amarga tem essas atividades, estomáquica, carminativa, espasmolítica e colagoga. O óleo essencial da erva cidreira de folha, a melissa. O óleo essencial da camomila. Pimpinela anisum, o óleo essencial da erva doce, também tem essa capacidade carminativa, tá? De evitar a formação de gases. O óleo essencial do anis estrelado, entra nas características dessas propriedades também. E o óleo essencial do cardamomo, que o nome científico é Carum carve, que é, inclusive, muito apreciado pela culinária justamente por essa capacidade aromática que o cardamomo tem, por causa dos óleos essenciais. Atividade rubefaciente. Atividade rubefaciente é aquela atividade hiperemiante, ou capacidade que a substância tem de aumentar o fluxo sanguíneo no local, gerando calor, exercendo uma certa atividade estimulante e analgésica, tá? Então, quando empregados adequadamente em caso de neuralgias, mialgias, contusões, distensões, lesões decorrentes de atividade esportiva, reumatismo no nervo ciático, né, dores musculares, dores nas articulações, alguns óleos essenciais têm essa propriedade rubefaciente. Então, os óleos essenciais de algumas espécies podem ser incorporados em géis, em cremes, em pomadas, tá? Em géis creme e alguns linimentos também. E sobre massagem ou fricção, isso vai gerar um efeito analgésico, estimulante, hiperemiante, vai aumentar a circulação e a temperatura no local. Isso aqui é o efeito rubefaciente. Ou esses óleos essenciais, ao invés de serem vinculados em linimentos, cremes, óleos, pomadas, eles podem ser vinculados em plastros também, tá? E os óleos essenciais estão ainda relacionados a terapias psicossomáticas em que você usa a capacidade de substâncias odoríferas e de cheiro agradável, né? De causar sensação de bem-estar ou uma certa ação ansiolítica ou induzir ao sono, tá? Então, certos estímulos são mais efetivos quando ocorrem concomitantemente com certos aromas. A estimulação olfativa eleva a importância do estímulo fisiológico e a eficácia no desencadeamento de determinadas reações. Então, é comum você ter alguns travesseiros com ervas, né? Aqueles aromatizadores de ambiente, né? São capazes de exercer essa capacidade intensificadora de estímulos fisiológicos promovido por óleos essenciais, tá? Pessoal, tem alguma dúvida sobre o óleo essencial, algum questionamento ou alguma curiosidade sobre o que foi visto aqui, ou alguma parte que não ficou entendida? Eu sei que o mais chato dessa parte é a parte química, né? Como que você reconhece um óleo essencial? Mas essas estruturas aqui, ninguém tem que decorar isso aqui, tá? O importante é vocês saberem que óleo essencial é formado por fenilpropanoides e substâncias terpênicas,
os principais constituintes dos óleos essenciais são os terpenos. Como que eu reconheço um fenilpropanoide? Quando eu tenho um anel aromático e uma cadeia lateral de 3 carbonos. Então, aqui é o anel aromático e 1, 2, 3. Como que eu reconheço um terpeno? Eu tenho 2 tipos principais de terpeno que estão nos óleos essenciais. Aqueles com 10 carbonos, que são os monoterpenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou aqueles com 15 carbonos, que são os sesquiterpenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso é o suficiente. O restante é só nível mesmo de embasamento, de informação aí nos slides para vocês terem ao longo da vida de vocês aí. Quando vocês precisarem desse material, vocês podem recorrer a ele. Bom, com isso, até essa parte das propriedades terapêuticas, a gente encerra a parte de óleos essenciais, que é a primeira parte da aula de hoje. E agora a gente vai entrar em polissacarídeos. Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre os óleos. Não. Professor, tem uma curiosidade. Pode perguntar. Em relação à destilação lá, que você disse que a gente coloca as flores, né, em cima da gordura, a gordura vai absorver, né, aquele óleo essencial das flores. Eu queria saber como que é feita a separação, né, da gordura, né, do óleo essencial. Bom, a enfleurragem ou enfloração, que laboratorialmente não é utilizado, isso mais é só por indústria de perfumaria, você dispõe uma camada de gordura ou uma camada graxa e sobre ela pétalas de espécies que contenham óleos essenciais em flores. Por polaridade, né, por esses óleos serem também lipofílicos, lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura, esses óleos essenciais se difundem para essa gordura. Aí você retira essas pétalas, mergulha essa gordura em álcool, aí o óleo sai da gordura e vai para o álcool, e depois por destilação, aquela destilação fracionada, ou até a destilação simples, você extrai o óleo do álcool. Certo? Mas aí dá para separar tudo, toda a gordura, aí fica só o óleo sem a gordura. Quando você mergulha a gordura no álcool, o óleo essencial, que é volátil, vai para o álcool. Aí você filtra, né? A gordura não vai para destilação, não. Para destilação só vai o álcool e o óleo. Ah, tá. Tá? A gordura não vai para destilação, não. Quando você mergulha ela no álcool, aí depois você filtra, né? Só vem a parte líquida. Tá. O álcool só para tirar da gordura o óleo. Entendi. Tá? Não, era essa a minha curiosidade. Se você digitar no YouTube enfloração ou enfleurrage, que vem do francês, tem vídeo mostrando o processo, tá? Aí se você tiver curiosidade lá para ver. Mais alguma dúvida, pessoal, de óleos? Bom, os polissacarídeos é um grupo que não é tão desconhecido de vocês, porque em partes aí de outras disciplinas, né, ou relacionadas à bioquímica, se fala muito em polissacarídeos, né? Então, você já conhece o amido, que é um polissacarídeo, já ouviu falar sobre a celulose, que é um polissacarídeo. Então, nós vamos falar a respeito deles, mas vamos falar de outros que têm importância farmacêutica e que, às vezes, a gente não tem muita informação. Às vezes, por leitura em alguns livros, ou algum professor citou em alguma disciplina, mas às vezes a gente não sabe a composição assim em específico de gomas, mucilagens, pectinas, que são grupos de polissacarídeos, com grande importância farmacêutica. Então, os polissacarídeos são açúcares de alta massa molecular, porque dentro do grupo dos carboidratos, que são os açúcares, a gente tem monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares muito simples, que têm no máximo 7 carbonos na molécula. Oligosacarídeos são formados pela união de monossacarídeos, geralmente 2, igual disacarídeo, né? Sacarose, é glicose mais frutose.
lactose, glicose mais galactose. A maltose, que é glicose mais glicose, né? Agora, polissacarídeo, eu vou ter centenas a milhares de monossacarídeos unidos. Então, é um polímero, é uma molécula com tamanho molecular bastante considerável, tá? E esses açúcares simples que formam o polissacarídeo, ou eles estão na forma aldeídica, né, que o grupo funcional é C dupla OH, ou na função com a carbonila, que é a função cetona. E o que une um monossacarídeo ao outro para formar esse polímero, esse polissacarídeo, são ligações osídicas, tá? Os polissacarídeos é o único grupo de metabólitos secundários que a gente encontra com ampla distribuição na natureza. Então, por exemplo, óleos essenciais, quem produz? Planta. Flavonoide, a gente vai ver basicamente planta, tanino, cumarinas, tá? Agora, polissacarídeo não. Alga tem, fungo tem, bactéria tem, planta tem, animal tem polissacarídeo, tá? Então, a gente pode encontrar em algumas bactérias e fungos, tá? Polissacarídeos, que nós vamos falar hoje, do tipo goma xantana e dextranos. Então, a goma xantana vem de bactéria, o dextrano também. Nós vamos falar deles hoje. Algumas algas marrons ou algas pardas, tá? Algumas algas vermelhas fornecem polissacarídeos do tipo alginatos, carragenanos, agar, tudo isso vem de algas. Os alginatos vêm de alga parda, agora carragenanos e agar vêm de alga vermelha, mas eu vou mostrar as fotos para vocês hoje. Isso aqui é só uma apresentação em geral. Goma, mucilagem e pectina, isso é uma goma. A goma cássia, por exemplo, vem de plantas, tá? Só a goma xantana que vem de bactéria. Agora as outras gomas vêm de plantas. E de plantas, além de goma, mucilagem, pectina, tem um amido e a celulose também, né? E nos animais, por exemplo, o glicogênio que está no fígado é um exemplo de polissacarídeo, tá? E bastante conhecidos também, a gente tem a quitina, a quitosana. O glicogênio é a forma que a gente armazena glicose no fígado, na forma de reserva energética. A planta, ela reserva na forma de amido. A quitina, ela é que forma o exoesqueleto de artrópodes, né? Então, esses artrópodes passam por aquelas mudas ou equidizes, é porque o corpo deles é como se fosse uma armadura, devido a essa quitina, que ela tem que ser substituída para permitir o crescimento do inseto. A quitosana está mais presente no exoesqueleto de crustáceos, tá? Caranguejos, lagostas, e por uma reação que eu vou mostrar hoje de desacetilação, tem como eu transformar a quitina em quitosana, né? Elas absorvem gorduras da dieta, ela é hipocolesterolêmica. Por isso que às vezes você tem, né? Ela é dispensada, né, na forma de cápsulas. Vou mostrar umas figurinhas hoje mais para frente. Então agora nós vamos começar a falar dos grupos de polissacarídeos que são extraídos de bactérias e fungos, como os dextranos e a goma xantana, tá? Antes, nós só vamos ver uma classificação aqui. Como os polissacarídeos são polímeros, eles podem ser formados pelo mesmo tipo de açúcar ou por açúcares diferentes. Quando é o mesmo tipo de açúcar que forma o polissacarídeo, por exemplo, glicogênio, amido, celulose, dextrano, é só glicose, unidas umas às outras centenas de milhares de vezes. Então, isso é um polissacarídeo ou um polissacarídeo homoglicano. Eu tenho um único tipo de açúcar formando aquele polissacarídeo, mesmo que ele esteja repetido inúmeras vezes, tá? Amido, celulose, dextrano. Agora, os heterogêneos ou heteroglicanos são aqueles em que eu tenho pelo menos 2 tipos diferentes de açúcares. Pode ser 2 ou mais, mas se eu tive 2 tipos diferentes, por exemplo, celulose e ramnose, celulose e arabinose, celulose e ácido manurônico e ácido glucurônico. Teve 2 ou mais tipos diferentes, heterogêneo ou heteroglicano, tá? Goma, mucilagem e pectina são exemplos de heterogêneos ou heteroglicanos. Professor, quando eles são formados pelo mesmo tipo de açúcar, o que diferencia um do outro? Por exemplo, a amido é só glicose, celulose é só glicose.
dextrano é só glicose. O que diferencia um do outro? A forma como a glicose está unida, tá? Quais os átomos da glicose que estão participando da ligação? É ligação envolvendo o carbono 1 e o 4, o 1 e o 3, ou o 1 e o 6, e eu vou mostrar para vocês hoje essas diferenças. É a celulose na configuração alfa ou beta? Porque aí pode ter ligação alfa 1,4, alfa 1,6, beta 1,4, beta 1,6. Então é isso que diferencia um polissacarídeo homogêneo ou homoglicano um do outro, já que eles são formados pelos mesmos tipos de açúcar, que é a glicose. Quanto à solubilidade em água, goma, mucilagem e pectina são solúveis em água, tá? Celulose, hemicelulose não são solúveis em água e o amido é parcialmente solúvel em água. Por isso que geralmente lá maisena, né? Farinha de trigo, em água a temperatura ambiente a solubilidade fica mais difícil, mas se aumentar a temperatura você consegue dissolver. Isso aqui é ser parcialmente solúvel em água. Então, polissacarídeos de bactérias, gente, nós citamos como exemplo, começando pelos dextranos, que são homogêneos ou homoglicanos, porque a gente só tem moléculas de glicose. Olha lá. Aqui eu tenho 5 moléculas de glicose, mas para formar um dextrano é pelo menos 100. Mas como é que ia mostrar isso aqui no slide, né? As ligações que formam a glicose aqui são ligações do tipo alfa 1,6, porque olha aqui, o carbono 1 é o que vem depois do oxigênio 1 e o carbono 6 que estão presentes nessa ligação. Então, carbono 1 e aqui 1, 2, 3, 4, 5 e o carbono 6. Então, nas dextranas a gente tem ligações alfa 1, 6 e alfa 1 e o carbono aqui, ó, 3, tá? Então, esse é o tipo de ligação que forma o dextrano. Por exemplo, o amido é alfa 1,6 e alfa 1,4. Tem a alfa 1,6, mas não tem a alfa 1,3. Então, é o tipo de ligação que diferencia uma molécula da outra. Quando você for estudar na seção 1 do livro, na unidade 4, lá vai falar que dextrano é homogêneo ou homoglicano, é um polissacarídeo formado pelo mesmo tipo de glicose, não vai ter foto de molécula, não vai falar dos tipos de ligações. Eu só coloco no slide para não ficar tão abstrato, mas jamais você tem que decorar isso, tá? A bactéria, gêneros de bactérias importantes que produzem os dextranos, né? São os lactobacilos, né? E, além dos lactobacilos, tem também o Leconostoc e bactérias do gênero Streptococcus. A partir de uma enzima, então, essas bactérias têm um gene que produz uma enzima chamada de dextranosucrase, que une essas moléculas de glicose por ligações alfa 1,6 e alfa 1,3 e forma esse polissacarídeo, tá? 95% do dextrano é formado por ligações alfa 1,6, que é essa ramificada, e apenas 5% por essa ligação alfa 1,3, tá? Importância do dextrano. Para que a gente usa dextrano, professor? Ele, extraído e purificado, ele fornece um pó. E esse pó, na presença de água, ele forma uma dispersão coloidal, forma uma dispersão aquosa, ou seja, um gel. E esse gel, ele é totalmente atóxico, ele é como se for, uma molécula biocompatível, é totalmente eliminada por excreção renal, sem gerar metabólito tóxico nenhum, tá? Olha lá o pozinho do dextrano. Quando você tem um grave acidente de um paciente que está com grande perca de volume sanguíneo, que pode entrar em choque hipovolêmico, e você não tem o tipo sanguíneo compatível para atender aquele volume que você necessita no momento, se você fizer uma dispersão coloidal ou uma dispersão aquosa de dextrano, que é dissolver esse pozinho em água e formar um gel, esse gel ele tem a mesma osmolaridade e viscosidade do plasma sanguíneo. Então, por um determinado momento ali, pelo menos para manter a homeostase, a fluidez do plasma sanguíneo, mesmo sem ser sangue, você consegue com essa dispersão de dextrano, tá? E eles são utilizados como espessante na formulação de colírios. Então, todo agente gelificante, né, que espessa, que doa viscosidade, ele é muito utilizado para o preparo de suspensões, por exemplo, porque ele torna a formulação menos fluida, mais viscosa, diminui a velocidade de sedimentação do fármaco, né?
Por isso que toda suspensão tem que ser agitada antes de usar, para você redispersar as partículas, mas para que elas, e administrar uma dose homogênea, né? Mas para que elas fiquem mais tempo homogeneamente dispersas na formulação, você usa um espessante. Porque se fosse só água, as partículas depositavam no fundo do recipiente muito fácil, né? A goma xantana, que é uma das gomas mais conhecidas e muito utilizada, inclusive, pela indústria de alimentos, né? Então, para você dar consistência lá de sopa, geleia, pudim, você não consegue isso geralmente sem usar um espessante, sem usar uma goma. Senão fica algo muito fluido, tá? A goma xantana, ela já é formada por diferentes tipos de açúcares, ao contrário do dextrano, que é só glicose, por isso que ele é homogêneo ou homoglicano, é um homopolímero. A goma xantana é um heterogêneo ou heteroglicano, tá? As ligações são ligações do tipo beta-1,4. Lá no dextrano a gente viu que era alfa-1,6 e alfa-1,3. Também jamais vá decorar o tipo de ligação que forma cada tipo de polissacarídeo. Isso jamais vai ser cobrado de vocês, tá? Olha aí, pessoal, a molécula da goma xantana. Então aqui nós temos moléculas de glicose, são essas duas aqui, olha lá, e ramificações com ácido glicurônico e manose. Olha o ácido aqui, COOH. Então essa aqui é a carboxila que caracteriza a função ácido, tá? O ácido glicurônico unido a moléculas de manose, tá? As ligações beta-1,4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E é beta por quê? Porque a hidroxila está acima do plano. Ó, quando a hidroxila está acima do plano, é configuração beta. Quando ela está abaixo do plano, então traça uma linha, um plano imaginário aqui. Se a hidroxila estiver acima, é a configuração beta. Se ela estiver abaixo, igual está aqui, é a alfa. Por isso que aqui é a alfa. Aí, ó, o oxigênio da hidroxila está embaixo. Agora, se estiver acima do plano onde está esse hidrogênio aqui, que é o caso dessa glicose aqui, olha lá, está acima, aí é por isso que é a configuração beta, tá? Olha lá, o pozinho da goma. Aí, isso vai se repetir para todo polissacarídeo. Toda vez que você colocar o pó de um polissacarídeo em água, você vai formar uma dispersão coloidal, uma dispersão aquosa, na forma de gel, tá? Por isso que espessa, que viscosifica, que doa viscosidade para alimentos, para cosméticos, para medicamentos. A bactéria que fornece a goma xantana, o nome científico dela é Xanthomonas campestris. Olha ela aí ao microscópio. Por isso que é chamada de goma xantana. Então, pessoal, esses dextranos e essas gomas xantanas, por formar essas dispersões coloidais ou esses géis aquosos, né, são muito utilizados como espessantes e estabilizantes na indústria farmacêutica, em suspensões, em emulsões, em formulações cosméticas, em cremes, tá? São muito utilizados também como espessantes, viscosificantes na indústria alimentícia, para sopas, geleias, pudins. Inclusive, entram na composição de tintas, explosivos, pesticidas, alguns tecidos, com essa capacidade de encorpar, tá? Então, nós temos muitos tipos diferentes de polissacarídeo, pessoal, mas isso não só os de bactéria. Ao longo da aula, isso vai se repetir. Esses polissacarídeos geralmente têm essa propriedade de entumecer, de formar um gel, uma dispersão coloidal aquosa na presença de água, que espessa, viscosifica, formulações farmacêuticas, cosméticas e alimentícias. Então, isso a gente vai repetir, vai ficar até cansativo ao longo da aula toda, tá? Agora, os polissacarídeos que vêm de alga. De bactérias, basicamente, é o dextrano e goma xantana. Então, polissacarídeos de bactérias extraídos. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, de alga, a gente tem três principais. Os alginatos, os carragenanos e o agar, tá? Os alginatos, ou o ácido algínico, né? Alginato é quando o ácido algínico está desprotonado, quando sai o hidrogênio. É heterogêneo ou heteroglicano, porque são dois tipos de açúcares. É lá, ácido manurônico e gulurônico. Manurônico e gulurônico unidos entre si
por ligações osídicas para formar esse polissacarídeo, tá? O ácido algínico alginato vem de algas pardas, que é o grupo que a gente fala de feofícias, tá? Algas pardas ou feofícias, ou também chamadas de algas marrons. Os principais gêneros dessas algas são laminária, fucus e macrocistes. Então, elas têm muita xantofila, que é um pigmento que dá essa cor parda ou amarronzada a ela. Então, essa é a laminária, tem o gênero fucus. Essas algas têm essas bolsinhas de ar aqui, ó, chamada de aerocistos, que é acumular mesmo para diminuir a densidade e ela flutuar melhor. E o gênero macrocistes, que é a alga parda também. Também tem ela, tá vendo? Esses aerocistos, as bolsinhas com ar para ela flutuar melhor. Como eu disse, ao longo da aula, nós temos esses diferentes tipos de polissacarídeos que podem vir de bactéria, de alga, de planta, mas todos eles vão compartilhar essa característica de, após purificados, fornecerem um pó que, na presença de água, forma uma dispersão coloidal, ou seja, partículas entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, com a consistência de gel, tá? Então, forma um gel viscoso. Então, preparações à base de alginatos podem ser utilizados como protetores da mucosa gástrica, em preparações para refluxo gastroesofágico, hérnias de hiato e esofagite. Então, pensa, esse pó, na presença de água, forma um gel. Esse gel pode revestir a parede do estômago, exercendo um papel semelhante ao do muco, tá? Se eu torno o bolo alimentar ali no estômago mais viscoso, menos fluido, ele tem uma menor capacidade de retorno para o esôfago. Então, ele é utilizado para refluxo gastroesofágico. É comum uma protuberância do esôfago para dentro do estômago, que é a hérnia de hiato. E aí, se eu formo um gel ali no local, eu preencho mais o volume do estômago e dificulto o crescimento dessa hérnia, tá? Inflamações do esôfago, para evitar o retorno do bolo alimentar para o esôfago. No caso do esfíncter não estar funcionando normalmente, né? Então, se eu torno o bolo alimentar mais viscoso na forma de um gel, ele tem uma dificuldade de retorno menor. Acaba pressionando também um pouco do suco gástrico e eu diminuo a inflamação no esôfago devido a isso. Olha lá. Então, os alginados, eles fornecem um pó que na presença de água forma essa dispersão coloidal, esse gel, né? É muito utilizado também para dietas hipocalóricas, porque, vejam vocês, a formação desse gel aumenta o volume do bolo alimentar. Então, dá uma ideia de saciedade, dá uma ideia de plenitude gástrica, tá? Além desse gel envolver também enzimas digestórias, dificultar a digestão de alguns alimentos, e se eles não são absorvidos, você não absorve a caloria proveniente deles, né? Inclusive, tem que ser utilizado com cautela, porque eles influenciam na absorção de nutrientes que são importantes. Formam géis fibrilares semelhantes a um coágulo estável de fibrina, então ele tem ação anticoagulante, tá? Anti-hemorrágica, e espessa e estabiliza produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentícios. Isso, como eu disse, é sempre uma repetição. Não só o ácido algínico, a gente acabou de ver que goma xantana e que dextranos tem essa propriedade também, tá? Então, eles são utilizados com a mesma finalidade. Desculpa aqui quando eu falei que eles são usados como anti-hemorrágico, como anticoagulante. Ele é utilizado como coagulante, né? Se a ação é anti-hemorrágica, ele forma um coágulo estável de fibrina, a ação não é anticoagulante, é coagulante, porque eu quero conter a hemorragia, impedir o extravasamento de sangue para fora do vaso. Alginatos vêm de algas pardas ou marrons. Os carragenanos vêm de algas vermelhas, tá? São polissacarídeos formados por moléculas de galactose, que é um açúcar sulfatado, então tem um grupamento sulfato na molécula, tá? E são dois
gêneros de algas vermelhas que fornecem os carraginanos: Chondrus e Gigartina. Mas todas elas pertencem ao grupo das rodopícias, que são as algas vermelhas. São muito ricas em fitoeritrinas, que é esse pigmento que dá a cor vermelha característica às algas. Carraginanos são muito utilizados para constipação intestinal. Por quê? Porque também formam uma dispersão coloidal, um gel viscoso, né? Então, além de serem utilizados como adjuvantes em dietas hipocalóricas, por aumentarem o volume do bolo alimentar, eles também podem ser utilizados no caso de constipação intestinal. Por quê? Porque esse pó lá no intestino vai aumentar o volume e hidratação do bolo fecal. O aumento do volume da hidratação do bolo fecal é um estímulo para defecação. Por isso que é muito utilizado para constipação intestinal. Na verdade, esses são os melhores laxantes que existem, porque eles são laxantes mecânicos, eles não são irritativos, o organismo não fica dependente da ação deles. Muito diferente de bisacodil, lactopurga da vida, ou até mesmo alguns fitoterápicos, do tipo cáscara sagrada, sene, ruibarbo. Esses, com o tempo, o intestino só vai funcionando com o uso deles. Esses polissacarídeos não, tá? Novamente, a mesma função, por aumentar o volume do bolo alimentar, dão ideia de saciedade e plenitude gástrica, né? Então, isso é como eu disse, é uma repetição. Todos eles vão ter essas mesmas propriedades, carragenano, dextranos, alginatos, tá? Novamente, utilizado como estabilizantes, espessantes, doadores de viscosidade, tornam as formulações menos fluidas, tanto na indústria farmacêutica, cosmética, quanto na alimentícia. O agar. O agar talvez vocês já ouviram falar, porque ele é o mais utilizado para a produção dos meios de cultura em microbiologia, e é um polissacarídeo extraído de alga. E aqueles meios de cultura que a gente coloca em placa de PET, quando dissolvido em água e depois esterilizado, e ao resfriar, perder calor, ele não adquire uma consistência de gel, porque todos esses polissacarídeos formam essa dispersão coloidal, esse gel viscoso, tá? Os carragenanos vêm de algas vermelhas, rodopícias, mas é os gêneros Chondrus e Gigartina. Aqui, o agar vem de algas vermelhas também, mas são 4 outras espécies de algas que fornecem o agar, tá? Pterocládia, Gelidiella, Gelidium, Glacilaria. Esses são os 4 gêneros de algas vermelhas que fornecem o agar. Isso fica até um pouco cansativo, pessoal, mas essa funcionalidade é igual para todos, tá? O pó na presença de água forma uma dispersão coloidal ou um gel espesso que aumenta a hidratação e o volume do bolo fecal. Então, é um laxativo mecânico, regulariza o trânsito intestinal. Pode ser utilizado em dieta hipocalórica, porque da mesma forma que aumenta o volume do bolo fecal, pode também aumentar o volume do bolo alimentar. São utilizados como desagregantes de comprimido. Então, o comprimido é uma massa compactada de pós. No trato gastrointestinal, ele precisa desintegrar e dissolver. Ou seja, eu tenho que romper a massa compactada de pós em partículas menores, mais facilmente dissolúveis e absorvíveis. Pensa, um pó misturado a esse comprimido que é altamente higroscópico, retém água. Essa água aumenta o volume do comprimido e ele se rompe em partículas menores. Então, essa desintegração é muito importante. Então, o agar pode ser utilizado nessa funcionalidade, o amido, eles são desintegrantes de comprimido, tá? Mas a principal funcionalidade do agar é utilizado como meio para a preparação dos meios de cultura, né? Como base para os meios de cultura. Então, nós temos diferentes tipos de agar: agar maconker, agar manitol, agar chocolate, agar verde brila, né? Mas todos eles são pós que são esterilizados em estufa e após resfriarem formam um gel, uma dispersão coloidal, onde pode haver a semeadura de bactérias, né? Porque ali vai ter nutrientes e vai propiciar o crescimento delas. Em temperatura adequada, em estufa, né? Agora, os polissacarídeos que vêm de planta. Então, a gente falou aqueles que vêm de bactéria, aqueles que vêm de algas, agora os que vêm de planta. O mais conhecido de todos nós é o amido. O amido é a principal reserva energética da planta.
planta, pelo processo fotossintético, é capaz de produzir seu próprio alimento. Que alimento é esse? A glicose. A planta consome parte dessa glicose para manter suas funções vitais, consome parte dessa glicose para produzir metabólitos secundários, e o que ela não consumiu, ela estoca na forma de amido, tá? Nós, ao ingerirmos amido ou glicose, a gente absorve a glicose no intestino e armazena ela na forma de glicogênio no fígado. A gente não armazena na forma de amido, tá? O amido ele é formado por dois tipos de ligações. É a glicose na configuração alfa, que olha lá, a hidroxila está abaixo do plano imaginário aqui, se você traçar, né? Se ela tivesse aqui, era a configuração beta. Aqui, abaixo a configuração alfa. Então, nós temos ligações alfa 1, 6. Então, esse aqui é o carbono 1, e esse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ligação alfa 1, 6. É essa que é ramificada. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ligações alfa 1, 4 é uma ligação que linear, tá? Essa parte ramificada da molécula do amido é a amilopectina e a parte linear é a amilose. O amido é basicamente 20% amilose e 80% amilopectina, tá? As amilases são enzimas que degradam o amido na molécula de glicose. Então ela vem e cliva aqui, ó, essas ligações, para que a gente possa absorver a glicose, porque o amido é uma molécula muito grande. Se ele não for digerido, a gente não absorve ele. Entretanto, existe um amido chamado de amido resistente. Esse amido resistente, ele é formado por amilose e amilopectinas retrógradas. O que significa isso, professor? Elas são moléculas de glicose unidas entre si, mas a molécula é dobrada, ela sofre uma dobra sobre ela mesma. E aí essas ligações, elas não ficam totalmente disponíveis para amilose. Então você ingere o amido resistente e esse amido ele não é totalmente digerido nas moléculas de glicose que o formam. Então eu não consigo absorver essa glicose. Esse amido está presente na batata, no milho, na banana verde, tá? Por isso que muitos atletas usam a biomassa de banana. A biomassa de banana é um amido resistente, porque não é um amido calórico, porque você não consegue degradar ou clivar todas essas ligações do amido, a alfa 6 e a alfa 4. Então, você tem a ideia de saciedade e plenitude gástrica, mas você não absorve a caloria, você não absorve o açúcar, a glicose, tá? Por quê? Porque o amido resistente, essa molécula sofre uma dobra sobre ela. E aí, a enzima, a amilase, não consegue ir nessas regiões onde a molécula está dobrada para clivar as ligações alfa 4 e alfa 6 e você absorver essa glicose. Então, quando você ingere esse amido, ele é fermentado no intestino, ao invés de ser digerido. Então, ele é fermentado por bactérias no intestino e ele gera ácidos graxos de cadeia curta. E esse ácido graxo ele não é calórico. Ele é utilizado por organismo para produzir acetato, que entra lá na respiração celular para produzir energia ATP. Então, é um amido excelente, porque ele não é calórico, mas ele gera energia. Por isso que a biomassa de banana é muito elogiada, né, por nutricionistas e para ser utilizada por atletas, tá? Mas a amilose, ou o amido resistente, está também presente na batata e no milho. Lá. O amido resistente, ele sofre ele resiste à degradação no intestino delgado e ele vai para o intestino grosso. Por quê? Porque a amilase não consegue degradar o amido nem na boca, nem no intestino. Então ele vai ali, sem sofrer degradação, para o intestino grosso. Lá ele é fermentado por bactérias. A fermentação desse amido resistente no intestino grosso gera gases, tá? Que vão contribuir para a função normal do intestino, do cólon, e ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta que são usados para produzir acetato, e o acetato entra lá na glicólise, no ciclo de Krebs, na cadeia transportadora de elétrons e produz ATP, ou seja, energia, tá? É excelente para diminuir a glicose pós-prandial, ou seja, após as refeições, porque você não absorve a glicose, você não absorve essa caloria, você apenas fermenta esse amido no intestino, né? Na área farmacêutica, o amido é usado como aglutinante, desintegrante, também como diluente ou material de carga e enchimento em cápsulas, né? Então, quando uma cápsula não vai ser preenchida, quando uma cápsula não tem
concentração ou quantidade suficiente de princípio ativo para preencher ela toda, você pode usar o amido como material de carga e enchimento, ou seja, como um recipiente, como um adjuvante farmacêutico inerte. Descobriram ainda, a partir da enzima de uma bactéria, a bactéria Bacillus macerans, que a amilose, ao sofrer a ação dessa enzima presente nessa bactéria, que é a glucanotransferase, então a Bacillus macerans é um bacilo, uma bactéria, que tem uma enzima chamada de glucanotransferase, que degrada o amilo, que degrada a amilose do amido em moléculas com um formato cônico, chamado de ciclodextrinas, que tem de 6 a 8 unidades de glicose. Então, pessoal, é o seguinte, a amilose, que é aquela parte linear do amido, que é só aquelas ligações alfa-1,4, que é isso aqui, ó. A amilose é isso aqui. Só ligações alfa-1,4. Aqui, ó, amilose, só as ligações alfa-1,4. Esquece essa parte ramificada da molécula, que é a amilopectina. Essa amilose, se ela sofrer a ação da amilase salivar, das nossas amilases, né? Ela vem aqui, ó, e cliva uma por uma dessas moléculas de glicose. Essa enzima glucanotransferase da Bacillus macerans não cliva essa amilose de glicose em glicose. Ela cliva ela de 6 em 6 ou de 8 em 8 glicoses. E isso cria uma estrutura em formato cônico, chamada de ciclodextrina. E essa unidade, ou essa estrutura cíclica em formato cônico, né, da ciclodextrina, faz com que a cavidade interior dela, o meio dela, seja hidrofóbico e a parte externa seja hidrofílica, que é a região onde as hidroxilas do açúcar ficam voltadas para o lado externo. Então, essa ciclodextrina, ela tem afinidade pela água na parte externa e ela é hidrofóbica o quê? No centro. O que observaram? Que eu poderia utilizar essas ciclodextrinas como meios de inclusão de fármacos que são hidrofóbicos para facilitar a absorção e a passagem dele pelo trato gastrointestinal. Então, eu posso utilizar complexos de inclusão do tipo 1:1, um fármaco com uma molécula de ciclodextrina, ou 2:1, um fármaco com 2 moléculas de ciclodextrina. Então, pessoal, pense vocês. Um fármaco hidrofóbico. Um fármaco hidrofóbico, ele não tem afinidade pela água. E até chegar no intestino, para ele ser absorvido para a circulação sanguínea e exercer efeitos sistêmicos, ele vai encontrar algumas barreiras aquosas. Porque se tem água na mucosa bucal, no estômago, no esôfago, no intestino, né? Então, ele vai ter uma certa dificuldade para ser transportado ao longo dessas barreiras aquosas. O que é a ciclodextrina? Ela tem uma cavidade hidrofóbica, que esse fármaco lipofílico vai ter alta interação com ela. Então, essa molécula do fármaco fica no interior da cavidade da ciclodextrina, e como ao redor da ciclodextrina eu tenho muitas hidroxilas, a parte externa dela é o quê? Hidrofílica, tem afinidade por componentes aquosos. Então, facilita a passagem desse fármaco, que é hidrofóbico. Mas se tiver em complexos de inclusão com ciclodextrina, atravessar bem boca, esôfago, estômago e intestino, que é onde a gente tem água, hora que chega lá no intestino, o fármaco se desliga da ciclodextrina, essa ciclodextrina é digerida pelo organismo normalmente, e esse fármaco, então, que é lipofílico, atravessa bem a membrana do intestino e chega até a circulação sistêmica. Então, existem alguns fármacos, por exemplo, nimesulida, em complexos de inclusão do tipo beta-ciclodextrina, isso melhora a solubilidade e a biodisponibilidade do fármaco, do princípio ativo. Então, seu início de ação é mais rápido, os seus níveis plasmáticos aumentam mais rapidamente e o fármaco acaba tendo uma intensidade maior, tá? Então, ciclodextrina são complexos de inclusão obtidos a partir da amilose do amido, ao sofrer a ação de uma enzima presente numa bactéria. Isso aí são estudos de ciências farmacêuticas, de mestrado e doutorado, que gerou essas descobertas, né? Um outro exemplo de polissacarídeo homogêneo presente em plantas é a celulose, tá? Bom, a celulose, ela não tem solubilidade em água, igual o amido,
porque é a glicose na configuração beta. Então, olha lá. Quando a hidroxila está acima do plano, então esse carbono 1 aqui, que é o que vem depois do oxigênio, quando a hidroxila está acima do plano, a configuração é beta. Olha lá no amido. A hidroxila está abaixo do plano. Ó, então aqui a configuração é alfa. A glicose na configuração alfa, ela tem uma solubilidade, uma maleabilidade maior. Na configuração beta, ela forma estruturas bem rígidas, tá? E por isso que a celulose é o principal constituinte da parede celular das células vegetais, dando suporte mecânico, sustentação, suporte físico, tá? E isso também faz com que a glicose fique bem menos solúvel em água do que quando ela está na configuração alfa. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então é a molécula de glicose na configuração beta por ligações beta 1, 4, tá? Bom, que importância a glicose tem farmaceuticamente dizendo, né? Ela é utilizada como matéria-prima para confecção de gases, por exemplo, né? O fruto do algodão, por exemplo, é muito rico em celulose, então a gente utiliza, né, essa celulose para produção de gases. E por semissíntese em laboratório, os derivados de celulose acabam tendo uma grande importância farmacêutica, tá? Então, para quem trabalha na indústria ou para quem já teve farmacotécnica ou tecnologia farmacêutica, utiliza-se muito como matéria-prima carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose, e todas essas moléculas são derivadas de celulose. Tem celulose adicionadas a outros grupos funcionais, né? Por exemplo, a carboximetilcelulose é o agente suspensor mais utilizado em suspensões, viscosificando, doando viscosidade, espessando a formulação e diminuindo a velocidade de sedimentação das partículas. Está presente em colírios, suspensões orais, tá? Hidroxietilcelulose é a matéria-prima para produzir um gel chamado de natrozol. O gel natrozol ou celulose, o agente gelificante é a hidroxietilcelulose, tá? Hidroxipropilmetilcelulose é utilizado como agente de revestimento em comprimidos de liberação retardada ou controlada em sistemas matriciais hidrofílicos. Então, eles têm grande importância na área das ciências farmacêuticas, tecnologia farmacêutica, esses derivados de celulose. Na disciplina de tecnologia farmacêutica, vocês vão estudar ela. A carboximetilcelulose, a hidroxietilcelulose, a etilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose. Nós temos ainda polissacarídeos heterogêneos extraídos de plantas muito interessantes, que são as gomas, tá? As gomas têm moléculas ácidas unidas ao açúcar, ácidos urônicos unidos a açúcares comuns, e as gomas, elas só são obtidas a partir de um processo patológico ou inflamatório no organismo vegetal. Então, geralmente, as gomas são indicativas de processos inflamatórios na planta. A gente só consegue obter gomas fazendo alguma injúria, algum corte no caule da planta para obter essa goma, tá? Olha lá, elas são resultantes de lesões sofridas pelo vegetal devido ao traumatismo. Aí essa goma, ela é exudada do caule, formando espécie de um curativo natural, protegendo os tecidos internos contra a infecção por micro-organismos. Então, é como se ela tivesse um mecanismo de defesa ali natural e esse exudado, ele escorresse ali na região onde o caule sofreu uma lesão ou uma injúria, um corte, para proteger o vegetal, tá? A goma mais conhecida é a goma acácia, que é a mesma coisa de goma arábica. Ali está ela na forma de grãos, com diâmetro maior ou na forma pulverizada. Essas gomas, indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia, aquela mesma função, ela vai espessar, ela vai tornar a formulação mais viscosa, menos fluida, ou o alimento mais viscoso, no caso de uma geleia, de uma sopa, de um pudim, tá? A goma acácia ou goma arábica, que é a mais conhecida, ela é extraída de uma espécie nativa da África, que é a Acácia senegal.
Então, você tem que fazer uma injúria, um corte, uma lesão no caule para liberar esse exudado. Aí, em contato com o oxigênio atmosférico, ela solidifica e forma a goma. E aí você retira essa goma aqui. Tem locais que colocam saquinhos aqui para já recolher a goma. E aí ela passa por processos de purificação, né? Ou pulverização, para você obter ela na forma de pó e comercializar. A goma caraia. Então, goma cássia, goma caraia e goma adragante vem de planta. E a goma xantana vem de bactéria, que nós já estudamos. A goma xantana vem da bactéria Xanthomonas campestris. A goma cássia ou goma arábica vem da espécie Acacia senegal. Agora, a goma caraia vem da espécie Sterculia tomentosa. Essa é a planta que fornece ela, que também tem que fazer injúrias, cortes e lesões no caule para obter o exudado. E a goma dragante, ou goma draganta, vem da espécie Astracantha gumífera. Aqui é a goma, ó. Mucilagem, diferentemente de goma, não é indicativo de processo patológico ou inflamatório da planta. Eles são constituintes fisiológicos presentes basicamente em sementes da planta. Mucilagem, goma e pectina têm solubilidade em água. Então, acredita-se que a mucilagem está nas sementes de planta para entumecer, ou seja, para absorver água, porque só há quebra da dormência da semente para que ela germine com a absorção de água. Tá? Então, essa retenção de água é muito importante para o processo germinativo da semente e acredita-se que a mucilagem que é responsável por essa retenção da água. Tá? As mucilagens podem ser neutras ou ácidas. As neutras são aquelas que só têm açúcar e as ácidas são aquelas que têm algum tipo de ácido na sua composição, principalmente ácido urônico. Tá? Aqui, ó, ácidos urônicos, que é o mesmo ácido que está presente nas gomas. Aqui, ó. Gomas têm ácidos urônicos, tá? Então, semelhantemente, as mucilagens ácidas têm o mesmo tipo de ácido que as gomas. Informalmente ou popularmente dizendo, a gente dá o nome de goma a muitas moléculas de polissacarídeo que, na verdade, são mucilagens. Porque para ser goma tem que vir de lesões ou injúrias do caule. E se ocorre naturalmente em sementes, a gente não pode chamar de goma, é uma mucilagem. Então tem gente que fala goma guar, mas na verdade o guar não é uma goma, é uma mucilagem, porque está nas sementes de uma espécie, de uma leguminosa, o fruto dela é um legume, uma vagem, chamada de Siamopsis tetragonolobus, tá? É o nome científico, olha lá. Uma leguminosa, o fruto é uma vagem, é um legume, né? E, novamente, a partir da purificação ou obtenção, né, da forma em pó do polissacarídeo, na presença de água, você forma uma dispersão coloidal, um gel. E encontrado em sementes. Mucilagem, na grande maioria das vezes, é sementes. Então, olha lá, forma de dispersões altamente viscosas, ou seja, o gel. E aí, gente, de novo, é aquela repetição. Utilizado em constipação intestinal, porque aumenta o volume e hidratação do bolo fecal. Então, isso é um estímulo para defecação. Aumenta o volume do bolo alimentar, então dá a ideia de saciedade e plenitude gástrica. Então, pode ser utilizado em dieta hipocalórica, né? Então, isso para praticamente todos esses polissacarídeos, dextrano, carragenano, alginatos, gomas, eles vão ter essa mesma propriedade. A goma caroba, que também eu coloquei aqui goma entre parênteses, porque informalmente é chamada de goma, mas não é uma goma, é uma mucilagem, ela é extraída de sementes da Ceratonia siliqua, tá? Ela é muito utilizada, essa mucilagem,
para a formação de um gel ao redor dos alimentos no estômago, dando ideia de saciedade e plenitude gástrica e diminuindo também a ação de enzimas digestórias. E por isso que tem que ser utilizado com cautela, porque além de eu impedir a absorção de alguns carboidratos, que são altamente calóricos, eu impeço a absorção também de nutrientes que são essenciais, tá? Então, ingerir antes das refeições diminui a sensação de fome, porque o bolo alimentar aumenta o volume e dá a ideia de plenitude gástrica, de saciedade. Uma mucilagem que não está presente em semente, é uma das únicas exceções, é o gel da babosa, o gel de aloe vera, que é aquela substância viscosa presente em folhas da babosa, que é muito explorada pela indústria cosmética como hidratante, como cicatrizante, né? Então aquilo ali é chamado de gel de aloe, é uma mucilagem devido à composição, tá? Então é altamente hidratante, anti-inflamatório, antibacteriano, emoliente, né? O gel de aloe é uma mucilagem. O último tipo que nós temos de polissacarídeos de vegetais heterogêneos, além de goma e mucilagem, são as pectinas. Agora, a pectina tem uma distribuição mais restrita. Está mais presente na lamela média de pericarpo, né, de frutos cítricos, tá? Então, kiwi, morango, laranja, bergamota, limão, tangerina, são onde a gente encontra principalmente pectinas, tá? É heterogênico ao tanto de tipos diferentes de açúcar que entra na sua composição. Ácido galacturônico, ramnose, galactose, arabinose, xilose. Está presente nos frutos cítricos. E, de novo, capacidade retentora de água. Então, regula o trânsito gastrointestinal. Constipação intestinal, porque aumenta o volume da tração do bolo fecal. Dá a ideia de saciedade e plenitude gástrica, porque aumenta o volume do bolo alimentar, tá? Todas elas, isso é uma característica não só de pectina, na presença de água, são altamente gelificáveis, então formam uma dispersão coloidal, um gel, né? Então a indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética aproveita disso. Não sei se já ouviram falar que limão em jejum emagrece. Isso geralmente é devido à atividade de pectina, porque a pectina é capaz de absorver ácidos biliares. Se pectina absorve ácidos biliares, ou seja, a bile, se não há bile, não há emulsionamento de gordura. Se gordura não é emulsionada, ela não sofre digestão por lipases. Então, você não absorve os nutrientes, né, os componentes da gordura. E aí isso tende a ter um certo grau de perca de peso, né? É meio que o Orlistat faz. O Orlistat também desfaz sais biliares, então você não emulsiona a gordura, tá? Só que, lógico, o Orlistat em ação muito mais proeminente, né? Porque a pectina ali presente no limão, a concentração é pequena para ter um efeito igual o Orlistat faz. Então, para doenças cardiovasculares, né, essas pectinas são importantes, justamente porque se eu absorvo menos gordura, eu diminuo o colesterol, eu diminuo a formação de placas de aterosclerose, eu diminuo o LDL, né, que é a lipoproteína de baixa densidade, que é o colesterol ruim. De origem animal, a gente tem poucos polissacarídeos. A gente tem como exemplo o glicogênio, que é a forma como a gente armazena a glicose no fígado, mas isso não tem importância farmacêutica, por isso que nem é citado. Mas a gente tem a quitina e a quitosana, tá? Essa é a molécula de quitina e essa aqui é a de quitosana. A quitina está muito presente no exoesqueleto de artrópodes, de insetos. Então, quando ele sofre aquela mudoequidise, né, fica ali como se fosse uma armadura, né, daquele inseto. Isso aqui basicamente é quitina, tá? A quitosana está mais presente em crustáceos. Então, caranguejos, tá? Lagostas, né? A gente encontra mais. O mais utilizado é a quitosana. Se eu só tiver a quitina, eu consigo, a partir da quitina, formar quitosana por uma reação de desacetilação, ou seja, pela retirada de um grupamento acetil. Então, aqui, ó, tem uma função amida,
C-O-O-N, aí eu tiro o grupamento acetil e converto essa função amida numa função o quê? Amina, NH2. Então, a única diferença ali, ó, em relação a açúcares, isso que é polissacarídeo, da quitina e da quitosana, é o grupamento, né, amida por um grupamento amina, que eu consigo isso por uma reação de desacetilação, né? Essa quitosana tem um efeito também, assim, hipocolesterolêmico semelhante ao da pectina, né? Então, eu impeço a digestão de lipídios, de gordura da dieta e acabo diminuindo a concentração de colesterol, triglicérides, né? Mas a quitosana também já foi descrita a sua atividade anti-inflamatória, antimicrobiana, estimulante do sistema imune, até mesmo como preventiva do câncer, antitumoral. Devido a essa capacidade, até mesmo de formar dispersões coloidais, géis, existem alguns medicamentos que, se forem ingeridos juntos com polissacarídeos, vão ter a sua absorção diminuída, tá? Então, alguns analgésicos, como o paracetamol, alguns antibacterianos, como clindamicina, o diurético bumetanida, fenoximetilpenicilina, que é um antimicrobiano também. Alguns antidiabéticos podem ter a sua ação diminuída por diminuição da absorção se forem ingeridos junto com polissacarídeos, como a metformina. Contraceptivos orais pode diminuir a sua efetividade. Beta-bloqueadores como propranolol. E além da metformina, a glibenclamida também, que é um antidiabético, né? Então, se for necessário fazer a ingestão de algum desses medicamentos e de um polissacarídeo, por exemplo, eu faço uso do polissacarídeo como laxativo, que é o melhor, porque é o que não vai causar dependência. Para que eu não tenha interferência na absorção, o que eu faço? Só não ingeri-los concomitantemente, ou seja, intercalar a ingestão do fármaco e do polissacarídeo em horários diferentes e espaçados um do outro, para não ter risco, tá? Tá lá. A maior parte das interações medicamentosas com polissacarídeos envolvem processos de adsorção. A molécula do polissacarídeo adsorve o fármaco. Então, eu evito isso ingerindo de forma intercalada o medicamento e o polissacarídeo, tá? Algumas especialidades farmacêuticas disponíveis no mercado à base de polissacarídeos, a gente tem com o gênero Plantago, que é o gênero da trançagem, né? Tem a Plantago ovata, a Plantago psyllium. A Plantago ovata, ela está presente, né, a matéria-prima vegetal no metamucil. Olha lá, o metamucil, Plantago ovata. A partir de sementes dessa espécie, que tem mucilagem, que a gente viu, né? Que a mucilagem está nas sementes, e elas são laxativas. Então, os polissacarídeos têm essa propriedade de aumentar o volume, né, do bolo fecal e estimular o peristaltismo. Então, o metamucil é utilizado com essa propriedade, tá? E é devido a um polissacarídeo, essa propriedade dele. Mas, como eu disse, pela capacidade de absorção desses polissacarídeos, eu diminuo a absorção de alguns fármacos, tá? Então, tem que intercalar a ingestão. Por exemplo, quem faz uso do carbolítio, né, para depressão, ansiedade, diminui a absorção do sais de lítio, diminui a absorção de vitamina B12. Para quem faz uso de digoxina, digitoxina, que é um glicosídeo cardíaco. Derivados de cumarina, para quem faz uso de anticoagulantes, como varfarina de cumarol, não pode ingerir junto com polissacarídeo. Carbamazepina também diminui a absorção. Malva silvestre, essa planta aqui, e ela é disponível, né, na forma de tisanas ou saquinhos para fazer chás, na forma de infusão, tá? Olha lá, tisana, é na forma de infusão. E esses polissacarídeos formam géis que são muito protetores da mucosa bucofaríngea, tá? Reduz também a formação de muco, um alívio para o estímulo de formação de catarro. Então, na verdade, esse polissacarídeo presente na malva é mais utilizado com essa propriedade, tá?
Pessoal, essa disciplina de farmacognosia é muito conteúdo. Eu reconheço isso. É muito conteúdo, é muita coisa a ser trabalhado, né? E a aula da semana que vem a gente vê tanino, flavonoide, cumarinas e quinonas. E além de saponinas e heterosídeos cardioativos também. Aí a outra aula fica para alcaloides e metilxantinas, tá? E aí a gente encerra o conteúdo. Não deixem de fazer aquelas atividades diagnósticas de aprendizagem. Não, semana que vem eu vou disponibilizar um link para vocês fazerem uma atividade valendo os 1.500 pontos de atividade de sala de aula. E se as nossas aulas não voltarem até junho, a nossa prova será online. Se a prova for online, eu acredito que eu vou elaborar ela, porque essa disciplina nossa é blended. Então, a segunda prova da disciplina blended não sou eu que elaboro. Mas, se a prova for online, eu acredito que eu que vai elaborar. Se for eu quem for elaborar, eu vou fazer um roteiro de estudo igual da primeira VA, falando do conteúdo que vai ser cobrado em cada questão, para dar um direcionamento maior. Não vou cobrar unidade 1 e 2, se for eu que vou elaborar, vou cobrar só unidade 3 e 4, porque se for aqui, vem do corporativo, é o conteúdo do semestre todo, tá? Mas não vamos sofrer antes do tempo. Vamos um dia de cada vez, não deixe de fazer essas atividades, faz a leitura do capítulo do livro, assiste de novo essas gravações da aula que eu vou postar lá e acompanha pelos slides. E é assim, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, pessoal, fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. E assim que o vídeo carregar, eu posto a gravação lá na sessão 1 da unidade 4, essa aula, tá bom? Então, até semana que vem.